Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, pessoal, consegui arrumar um tempinho aqui para fazer esse vídeo aqui para vocês, não é certeza se essa semana eu consigo trazer outros conteúdos, tá? Se eu conseguir, eu farei outros vídeos, se não, eu farei provavelmente só esse, porque eu ainda estou muito longe de onde eu moro, né, nesse novo emprego que eu arrumei. Eu ainda estou fazendo essa integração que fica em um local muito, mas muito distante, então eu consegui voltar para casa hoje, consegui aqui fazer esse vídeo, mas não é certeza, eu não sei ainda quanto tempo que eu vou ficar aqui, então não vou prometer nada para vocês, mas por enquanto eu trarei aqui esse vídeo, né, como prometido, porque muita gente me pergunta às vezes como é que é a vida em outro país, quais as sensações. Então esse vídeo aqui ele será dividido em algumas partes. Em um primeiro momento aqui eu falarei sobre como você deve se organizar para sair do Brasil da melhor forma possível. Em outras partes eu falarei quais são as perspectivas que você tem, se você for, por exemplo, para um país de primeiro mundo, se você for para um país de terceiro mundo, quais são as diferenças, como é que você pode se dar bem em ambos os lugares. E falarei também se eu tenho saudade do Brasil, muita gente me pergunta isso. Falarei também sobre qual é a sensação, o que você sente quando você sai, quando você vai para um outro país, qual é a sensação. Então falarei tudo isso aqui nesse vídeo. Então, já para começar aqui, a primeira coisa, né, que você tem que fazer para sair do Brasil é, obviamente, juntar um dinheiro. Todo mundo sabe, você tem que juntar um capital. E uma quantia que eu acho razoável é você juntar entre 40 a 50 mil reais, tá? Que é uma quantia assim que vai permitir que você consiga se virar. Ah, mas eu não consigo, eu trabalho ganhando um salário mínimo. Você tem que se organizar. Se você ganha pouco, tenta morar com outras pessoas na mesma casa para cortar um pouco o custo das despesas. Se você tiver boas relações com seus pais, more junto com eles. Se não, tente morar com 2 ou 3 amigos numa mesma casa e tenha também uma outra fonte de renda. Em vez de você ficar só no emprego CLT ali, tente fazer alguns outros negócios paralelos, entendeu? Ter 2 ou 3 fontes de renda diferentes te ajuda muito. Então, você juntar, por exemplo, uns R$ 1.000 todo mês, em 3 ou 4 anos você consegue juntar essa quantia de dinheiro, que é a quantia que eu acho razoável, entendeu? Segunda coisa que você tem que fazer é você mirar um país e estudar um pouco sobre ele. Então, assim, existem muitos canais no YouTube. O que não falta são brasileiros aí que estão fora, brasileiro na Bélgica, na Irlanda, no Paraguai, na Colômbia, na Inglaterra, na Austrália. Então, sempre há produtores de conteúdo que mostram como é que é a vida deles nesses países, que mostram como é que é a cultura, etc. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é conhecer um pouco sobre os aspectos culturais desse país para você já ir psicologicamente preparado para o que você vai encontrar. Terceira coisa que eu acho que é boa é você conversar com pessoas, com brasileiros que estão nesse país. Então, assim, existem grupos de WhatsApp, nesses canais do YouTube aí onde esses produtores fazem conteúdo, eles têm ali, né, prestam algum tipo de consultoria, etc. Outra opção também é você ter algum amigo de conhecido que mora em um país desse. Então, assim, se você vai para a Bélgica, sempre tem um conhecido que tem um conhecido que conhece outra pessoa que vai que tem uma pessoa. Eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu já conheci gente que foi para a Bélgica, gente que foi para a Irlanda. Então eu conversava muito sobre como é que são esses países, se eles conheciam outras pessoas lá. Sempre há quem precise de alguma mão de trabalho ali e tal. Então assim, é bom você conhecer com pessoas que vivem nesse país para saber como é que é a sensação. E outra dica muito importante é você não ir para esse país de maneira alguma sem algum tipo de conexão primeiro. Então, assim, você pegar a sua mala, juntar o seu dinheiro, né, e com seu passaporte lá, e com a cara e a coragem em um país desconhecido, com outro idioma, com outra cultura, sem você conhecer, sem você ter nenhum tipo de conexão, é algo muito arriscado, é algo que existem muitas chances de dar errado. Embora o brasileiro, por norma, ele consiga se dar bem quando ele vai para esses locais, existem maneiras que facilitam um pouco. E uma delas é você ter algum tipo de conexão. Então, por exemplo, aqui em Angola, onde eu estou, existem outros brasileiros que eles já estão empreendendo aqui, têm seus negócios e às vezes eles precisam de outras pessoas. Então, assim, eu mesmo já recebi até uma outra proposta, né, de um outro emprego aí que eu estou avaliando. Então, assim, tem muita gente que precisa de pessoas comunicativas, pessoas que falam bem. Existem empresas que têm ali departamento de comunicação, departamento de marketing e tal, não sei o quê. E tem pessoas que anseiam por gente que fale bem, pessoas que tenham boa comunicação e às vezes elas querem pessoas conterrâneas porque já conhecem mais como é que é o jeito de trabalhar e etc. Então, assim, sempre tem, tá? Sempre tem pessoas que estão precisando. Então, se você se encaixar em uma dessas vagas, já é uma garantia que você tem a mais de você ir para um país. Então, procure estabelecer algum tipo de conexão, ver se tem alguma pessoa
que é conterrânea sua, que está precisando de alguém, se você tem um pré-requisito para preencher essa vaga, e vai. Não vai assim, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum tipo de conexão. Esse é um exemplo. Depois, pro final do vídeo, eu trarei outros exemplos também que você pode seguir. Então, essas são as primeiras dicas, tá? É você primeiro juntar um dinheiro, mirar um país, estudar sobre ele, conversar com brasileiros que estão nesses países, né, para saber como é que é, e tentar estabelecer algum tipo de conexão antes que você vá para esses países, para você não ir desprevenido, sem conhecer ninguém, né? Porque é muito mais difícil assim. Então, qual é a sensação que você tem, né, quando você vai para um outro país? A questão psicológica. A primeira sensação que você tem é a de choque e de estranheza. Então, assim, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu fiquei 7 dias sem conseguir sair de casa, assim. Eu fiquei retido nesses 33 metros quadrados aqui do apartamento da residência onde a gente está. Então, eu ficava retido aqui entre sala, quarto, cozinha e banheiro durante 7 dias, né? A minha mãe até estranhou um pouco. Nossa, você tá tão quieto, você tá assim, sai mais um pouco, ficou preocupada comigo. Eu falei, não, eu tô bem, é porque realmente há um choque, assim. Você não é você durante algum tempo, é bizarro. Existe alguma relação também com questão de fuso horário, que pode ser que altere um pouco, mas eu acho que é muito da questão de a ficha demorar para cair, de você ver que você não tá entre os seus. Então, assim, por mais que o Brasil tenha muitos problemas, quando você sai, que você vai para outro lugar, passa assim um turbilhão de informações na sua cabeça. É um negócio bizarro. Então, passava na minha cabeça, por exemplo, meu Deus, e se eu sair na rua, o pessoal não for com a minha cara, se eu for roubado, enfim. Você fica com um certo receio. Depois esse medo aos poucos vai passando. Então depois de 7 dias eu já ia no mercado aqui sozinho, já andava aqui. E hoje em dia eu ando tranquilamente pelas ruas aqui. Então depois dessa sensação de choque, de estranheza, há um período de adaptação que pode durar entre uns 2, 3 ou até uns 4 meses, né? Claro que eu estou descrevendo aqui as minhas sensações. Pode ser que de pessoa para pessoa esse período ele aumente um pouco. Então pode ser que outra pessoa, esse choque de estranheza dure mais tempo do que eu. Então assim, eu estou passando a minha impressão. Utilize isso para você ter uma ideia do que você sente e aí quando você for, pode ser que a sua experiência seja até um pouco diferente da minha, né? Então depois desse período de adaptação já é um pouquinho mais tranquilo, né? Aí você consegue ter algum tipo de estabilidade. Pode ser que demore mais um pouco, no meu caso, graças a Deus foi muito rápido, mas é porque eu também já tinha, como eu falei, algumas conexões aqui. Então meus pais, eles são daqui, eu tenho parentes aqui que já conhecem algumas autoridades, então assim, é muito mais fácil. Então não vá para um país sem você ter algum tipo de conexão, seja de algum conhecido, seja de algum conhecido que conhece outro, que precisa de alguém, entendeu? E tem que ter muito cuidado porque há muitos golpistas, né? Cuidado com o pessoal que é pilantra, você consegue distinguir, né? Porque as pessoas elas sempre falam, então veja os feedbacks, se você for ver algum tipo de consultoria em relação a como se dar bem em algum país, existem pessoas certas para isso. Eu ainda não faço, tá? Porque eu tenho muito medo desse tipo de coisa, eu não sei. Pode ser que mais para frente eu faça também algum tipo de consultoria para estabelecer algum tipo de conexão, ser meio que um intermediário aí entre algumas pessoas que querem vir para cá, mas isso aí é mais lá para frente. Agora eu não sei se eu levo um jeito para isso, eu não sei se eu prestaria um bom serviço, enfim, tem que avaliar muita coisa. Mas pode ser que mais para frente eu faça, porque é muito importante ter esse tipo de intermediador aí para quem quer vir para algum país, né? Então, qual seria a diferença entre você ir para um país de primeiro mundo e um de terceiro? Bom, se você for, por exemplo, para um país de primeiro mundo, as suas perspectivas elas são as seguintes. Num país de primeiro mundo, as pessoas elas já têm uma facilidade de acesso à comodidade muito mais fácil. Então, assim, por padrão, esses países eles tendem a ter uma demanda muito maior de serviços braçais. Então, só para vocês terem uma ideia, inovação no quesito de país de primeiro mundo, ela é uma coisa. No país de terceiro mundo, basicamente, é outra. Então, assim, em um país de primeiro mundo, é muito difícil você trabalhar com inovação porque o polo de business vem de lá. Já num país de terceiro mundo, você basicamente trabalha levando essa inovação que surgiu no primeiro mundo em um país de terceiro. Então, o conceito de inovação já é diferente. Então, num país de terceiro mundo já existe uma carência maior. Então, eu vou exemplificar melhor isso. Por exemplo, num país de primeiro mundo já existem ali startups, já existem empresas, já existem... Se você tiver, por exemplo, alguma ideia de criatividade, de inovação, já existem outras 10 mil pessoas que têm a mesma ideia, que já estão trabalhando e que já têm um conceito muito mais elaborado do que o seu.
né? Esse é só um exemplo, existem outros ramos de mercado além de inovação, esse foi só um exemplo que eu tracei. Então, assim, é só para exemplificar o quanto que no primeiro mundo essas coisas elas já estão ocupadas. Então, o que sobra nesses países é mais emprego, tipo, você vai virar um marceneiro lá, você vai virar um pedreiro, alguém que trabalha mesmo com um serviço pesado. Por quê? Porque o cidadão desses países de primeiro mundo, eles geralmente não querem esses empregos, né? Por uma questão também que vai muito de comodidade, de cultura, de ideologia, existem uma série de fatores que contribuem para isso. Então você basicamente vai pegar o emprego que o nativo daquele país não quer, que é o que as pessoas de segunda classe pegam. Mas mesmo assim compensa, porque você consegue ganhar um dinheiro. Você consegue ganhar, por exemplo, em dólar, né? O salário mínimo na Austrália, por exemplo, é 4 mil dólares. Então, você ganhando um salário mínimo de 4 mil dólares australiano já é um dinheiro muito bom. O dólar australiano atualmente ele está com a cotação muito parecida com o dólar americano. A diferença tem sido muito pouca. Então, assim, é um dinheiro bom que você consegue. Ainda que você vá com visto de trabalho, que te limita em muita coisa, né? Limita, por exemplo, você fazer transferência para o estrangeiro. Mas, enfim, isso aí é questão para outros vídeos. Mas é só um exemplo. Então, no país de primeiro mundo, você vai pleitear aí empregos, né, onde as pessoas nativas de lá consideram empregos de segunda classe. Então, você vai, por exemplo, ser um barman, alguma boate, alguma coisa do tipo, né? Mas você consegue se dar bem. Já num país de terceiro mundo, a diferença é que, embora esses países eles sejam países um tanto quanto obscuros na visão da maioria das pessoas, nesses países você vai pegar empregos que o nativo desse país não tem capacidade para exercer. Então, assim, você vai ajudar trazendo inovação, participando, né, trazendo qualidade no serviço prestado, que é algo que normalmente o nativo desse país ele não tem tanta formação, não consegue, né, lidar com esse tipo de demanda. Então, por exemplo, aqui em Angola existe muita demanda por qualidade de serviço. Aqui tem eletricista, aqui tem gente que vende roupa, que vende perfume. Agora, pessoas que trabalham bem, que têm pontualidade, que têm assiduidade, que têm boa comunicação, que sabem atrair uma clientela, que sabem tratar bem, essas pessoas são muito poucas. Então, assim, se você e existe uma demanda por isso, porque todo mundo que quando contrata um prestador de serviço, a pessoa quer uma pessoa que trabalhe bem, a pessoa quer alguém que cobre um preço justo. Os poucos que tem que fazem isso, eles cobram um preço muito alto. Por quê? Porque eles sabem que são poucos. Então, se você chegar aqui como concorrente, cobrando um preço um pouquinho inferior e prestando uma qualidade tão boa quanto, as pessoas vão migrar para você e você consegue dominar o mercado, ou pelo menos ter uma boa clientela aqui. Não é que todo mundo vai para você, mas aqui há uma carência maior. Existe até uma questão geopolítica que explica que, pronto, nesses países de terceiro mundo, existem muitos problemas que não são solucionados propositalmente porque muita gente lucra. Então, por exemplo, na Somália existe dificuldade de acesso à água, por exemplo. Existem muitas empresas que fornecem água que lucram bilhões. Por quê? Porque existe esse problema. Então, países de terceiro mundo, eles são minas de ganhar dinheiro para quem sabe explorar. Então, cada país vai ter ali a sua carência. Então, cabe a você explorar. Então, por exemplo, aqui na África, quando as pessoas elas escutam, né? Nossa, África, as pessoas associam o quê? Miséria, falta de recursos. E quando a pessoa chega aqui, a pessoa vê que não é bem assim. Então, existem muitos brasileiros que fazem planos de ficar aqui em Angola, por exemplo, 2 ou 3 anos, que você conversa com ele, o cara já está aqui há 15 anos, o cara já casou aqui, já teve filho, trouxe a mulher, enfim, se já era casado, depois a mulher vem aqui, mora com ele, os caras já estão aqui 7, 8, 10, 15 anos, entendeu? E estão conseguindo ganhar dinheiro. Por quê? Porque o brasileiro, por norma, ele se dá bem em qualquer lugar do mundo. Se ele for minimamente esperto, né, não for um cara que se deslumbre fácil, o cara ele consegue ali, por exemplo, dominar o mercado ali. Por quê? Porque o brasileiro é malaco, o brasileiro é malandro, o brasileiro sabe se comunicar. Então, enfim, tem muitas coisas assim que te ajudam, né? Então, cada paísinho ele vai ter uma carência. É claro que quando você for, por exemplo, para um país desse de terceiro mundo, você vai ter que fazer alguns tipos de sacrifícios. Então, você vai abrir mão de uma certa qualidade de vida, mas aí você vai adotar esse caminho inverso, né? De você explorar a carência. Então você tem uma formação diferenciada, você tem de repente um conhecimento que as pessoas aqui não têm, você consegue galgar cargos ali um pouco mais altos. Agora, para que isso aconteça, eu não vou mentir, você tem que ter conexões, você tem que ter conhecidos, você tem que ter gente da sua confiança e pessoas que confiam também em você. Aí você consegue. A mesma coisa também vale para países de primeiro mundo, só que aí o caminho já é um pouco diferente. Em vez de você
você galgar em empresas que as pessoas ali não têm capacidade, você vai galgar cargos ou trabalhos que o nativo desses países não querem. Então, são duas possibilidades. Eu já vi muita gente, por exemplo, falando, porque o carinha lá, né, do Realidade Efervescente, que hoje ele tá com outro canal, cuidado quando você for ali lidar com brasileiros no exterior, porque eles não vão te ajudar e tal. Isso é muito relativo, isso varia muito do país, tá? Porque cada país vai ter um perfil de brasileiro. Não pense que o perfil de brasileiro, por exemplo, que tá aqui em Angola, é o mesmo tipo de brasileiro que tá em Portugal, que tá na Irlanda, que tá na Austrália. São características diferentes, até porque a cultura, a necessidade do local, ela define um pouco de como é que é a nossa personalidade. Eu, por exemplo, eu não sou o mesmo eu que eu era do Brasil, eu não sou o mesmo eu que eu seria se eu estivesse na Inglaterra. Então, assim, as pessoas, elas são multifacetadas, elas não têm uma característica. Aqui em Angola eu posso dizer que os brasileiros que estão aqui, você tem que ter um pouco de cuidado ao lidar com eles. Então, por exemplo, se o brasileiro ele souber que você tá se fudendo, ele não se sente muito compelido a te ajudar, não, cara. Se você, por exemplo, for com ele e falar, cara, eu tô precisando da tua ajuda, não sei o que, não sei o que, as pessoas vão te olhar assim do tipo, meu irmão, te vira, ainda mais que tu é homem, o brasileiro aqui, ele é extremamente manjino, então assim, é óbvio que ele vai enxergar outros homens como concorrentes. Então assim, você tem que saber puxar a conversa. Se você conhecer alguém aqui, por exemplo, a pessoa perguntar, pô, tu tá aqui tem quanto tempo? Eu tô aqui tem tal período. Não, tô descansando um pouco, tô vendo aqui e tal, já tem um negócio engatilhado aqui. Tá bom. Pô, e tu, como é que tu tá aqui? Tô sabendo que tu tá se dando bem, né? Já tá pegando a mulherada aqui, como é que é? Não sei o que, já tem teu carro aí, o cara já tá rico, já tá pra comprar o país, não sei o que. O cara vai rir um pouquinho, olha, eu tô me dando um pouquinho bem, pronto, aí o cara já começa a ver, aí você descobre o que o cara tá fazendo, o que o cara fez, como é que ele se deu de bem aqui e tal. Ele vai, porque o brasileiro ele gosta muito de se exibir, então você tem que guiar a conversa para um rumo onde ele se sinta à vontade para querer contar vantagem, que é o que o brasileiro adora fazer. Nossa, eu já comprei meu carro aqui, já fiz não sei o que, já peguei uma mulher não sei o que, em tal lugar e tal. Então, se você conseguir extrair dele ali, o que ele quer te falar, que é basicamente querer contar vantagem e se exibir, ele aos poucos começa a soltar o que ele faz, você começa a aprender como é que ele fez para estar na situação em que ele está, entendeu? Tu tem um negócio aí, no teu negócio aí tu tá precisando de uma pessoa que tem alguma característica e tal, não sei o que. Não, eu conheço um cara ali que ele tem uma empresa ali, que ele tá precisando de uma pessoa que sabe assim, assim, assim. Não, é porque eu conheço um amigo meu e tal, que ele tá querendo vir e ele tem formação em tal lugar. Eu também tenho e tal, se você quiser eu posso me apresentar lá. Não, me passa o contato dele aí e tal, não sei o que. Pronto, entendeu? Você já consegue estabelecer conexões estando no país, mas não dê uma de coitado. Então aqui é assim, eu não sei como é que são os brasileiros que vivem em Portugal, não sei como é que são os brasileiros que vivem na Austrália, na Inglaterra, todo mundo é um pouquinho diferente de acordo com a cultura do país que meio que molda o comportamento, entendeu? E a última pergunta aqui, que eu ouço muita gente me fazer, é se eu tenho saudades do Brasil. E aí, já tem saudade do Brasil? Vou falar a verdade, cara, ainda não deu pra sentir saudade do Brasil, não. Porque, assim, o que eu tenho saudade são dos amigos que eu deixei, das boas relações que eu construí. Existe muita gente boa lá que eu deixei, sabe? Pessoas com as quais eu converso até hoje, inclusive. Mas assim, do país em si, quando eu vejo as notícias que estão acontecendo e tal, cara, me dá uma certa tristeza, sabe? De eu ver que, um país que tem um potencial tão grande, sabe? Mas está tão mal governado e a cultura do nosso povo também não ajuda, né? Então, por exemplo, eu vi uma notícia lá, que lá na cidade de Codó, no Maranhão, tinha uma loja lá que tava para ser inaugurada, o pessoal arrebentou a porta. Eu não sei se esse vídeo é de agora, se isso é recente ou se isso é um daqueles vídeos lá de rede social que o pessoal resgata de 3 anos atrás e bota como se fosse hoje, mas enfim. O pessoal invadiu a loja, saqueou as mercadorias, sabe? Aterrorizou o povo que tava lá dentro. Então você vê, caramba, olha só como é que é a cultura do nosso povo. Então assim, tu vê aquela porra daquele Oruan lá fazendo sucesso, entendeu? Cara, dá um desgosto, dá uma cara, puta que pariu, por isso que o Brasil tá essa merda, entendeu? Então, assim, o que eu penso é simplesmente usar o Brasil como ponte, entendeu? Então, eu pretendo ficar aqui durante alguns anos, fazendo meu pé de meia. Se eu for sair daqui, provavelmente eu vou para algum país de primeiro mundo, porque eu já vou ter uma quantidade
considerável de dinheiro que eu pretendo juntar. Então eu pretendo, por exemplo, ir para Portugal, ajeitar minha cidadania de lá, ver se eu consigo comprar algum imóvel lá também para usar o país como ponte. Eu pretendo ter imóvel aqui, pretendo ter imóvel em Portugal, pretendo ter imóvel em outros países também, entendeu? Porque pode ser que no futuro eu precise viajar para algum deles ou queira fazer minha vida lá. Então, até por isso eu estou fazendo meu curso de inglês, que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas eu finalmente criei vergonha na cara e estou fazendo. Então é basicamente isso, entendeu? Você tem que ter aí os seus planos. Mas não, no momento eu não sinto muita saudade de viver no Brasil, não. Sinceramente falando, eu estou muito bem aqui. No primeiro ano que você vai para outro país, teu coração começa a apertar um pouco para esse lado. Mas você vai ter que fazer um esforço, entendeu? Você vai ter que criar um certo desapego. Mas no meu caso eu não tô não, ainda não tô com saudade do Brasil não. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês, espero ter agregado aí com algum tipo de informação, se vocês concordam, se vocês discordam, aí escrevam nos comentários o que, é que vocês pensam e até o próximo. Sabe-se lá quando é que vai sair.